luz do dia! Boa tarde, luz da tarde, boa noite, luz da noite. Sejam bem-vindos a mais um programa comigo, Débora Gesine, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial 95,7 FM. Hoje é um dia muito especial, porque é quinta-feira. E além de ser quinta-feira, é dia 23 de abril. Hoje é dia de São Jorge Guerreiro. Hoje é dia de Ogum. Hoje é dia de Júpiter. E também do mestre Hilarion. Ou seja, quinta-feira é um dia muito especial. Não só porque estamos aqui com vocês, mas principalmente essa é muito especial. E nós já começamos a temporada taurina. Domingo, dia 19, já começou essa nova temporada. Nos despedimos em grande estilo no dia 18. Então, esse é o meu primeiro programa já pós-aniversário. Então, já uma sexagenária. Muito bem. Não parece, mas enfim, seguimos o fluxo. Hoje é um dia que tem uma combinação energética muito poderosa. E além de nós termos esse novo momento astrológico, Sol em Touro, signo de Terra, regido por Vênus, regente da casa 2 da astrologia, que fala sobre o dinheiro do nosso dia a dia, que fala de um outro assunto que é pouco falado, do nosso autocuidado. E da nossa saúde, o quê? Mental, emocional, em relação às finanças. É nessa casa 2 que mora, vamos dizer, as nossas bênçãos e também as nossas transformações. Porque será no dia a dia que nós vamos fazer a diferença. Então, hoje a Lua está no signo de Leão, entramos na fase crescente. E o que tudo isso significa? Potencializa a determinação e a coragem. Para este momento, nós vamos unir todas essas particularidades isoladas e vamos colocar tudo dentro do caldeirão, mexer e começar a destrinchar toda essa energia que nós vamos ter durante a semana. Nós estamos nos preparando, na verdade, para o mês de maio, que terá 2 luas cheias, no dia 1º e no dia 31. E no dia 31 de maio será a Blue Moon. E todas as vezes que tem uma Blue Moon no ano, pode ter certeza que é um período muito especial. Maio também é o mês onde nós podemos começar a poda das plantinhas. Muito bem. Mas esse daí a gente vai deixar para maio e estou adiantando o programa. Na verdade, nesta semana, nós temos algumas tarefas para serem organizadas. E na lua crescente é uma fase de movimento. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta só a intenção de. Essa é a fase lunar que nos pede o quê? Atitude. Botar a mão na massa. E botar a mão na massa é típico de Touro. E Touro gosta de tudo que é gourmet. Juntando com o Leão, o que faz? O que acontece? Qual é o resultado? Pode ter certeza que será o melhor que você já pôde experimentar. Então, hoje é um dia para que você possa fazer algo de muito especial. Por quê? Primeiro, um dia forte, dia de São Jorge, dia de Ogum. Quinta-feira, dia de Júpiter. Lua em Leão, nessa temporada taurina.
Ancora, e a gente vai já já falar uma simpatia para você fazer hoje. Touro não tem pressa. Toda a pressa ficou no signo de Áries, que tinha pressa de abrir todos os caminhos, de falar, vambora, 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 tá na hora. E Touro não. Touro recebeu, vamos dizer assim, a diretriz para chegar num determinado lugar e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para você não desistir no meio do caminho, para você poder chegar no seu objetivo. Nós ouvimos vocês podem ter ouvido durante a semana e hoje especificamente, que a força de São Jorge, né, de Ogum, acessa o arquétipo do guerreiro. Mas quem na verdade é este guerreiro? O que significa? Se eu fosse fazer uma alusão a um aspecto astrológico com Ogum, eu diria que ele nos ensina a lidar com os nossos oponentes. Por exemplo, quando eu tenho no meu mapa uma oposição de um planeta para com o outro, é algo que eu vou ter que olhar a vida inteira em mais 6 meses. Se eu tenho uma quadratura, que é 180 graus, é quando a gente fala oposição. Quando é uma quadratura, é 90 graus, aí eu tenho que virar o rosto do lado para que eu possa, vamos dizer assim, encarar se eu estou afim ou não. A quadratura, ela vai estar ali, eu vou ficar com dor no pescoço, mas a oposição não tenho como fugir. E a parte mais interessante é que eu posso encarar olho no olho essa bronca, ou eu posso ficar sem mexer um músculo. Mas aí vai resolver? Não. Então, quando nós ouvimos falar de uma pessoa, aquela pessoa é guerreira. Então ela é briguenta. Não necessariamente. Porque o guerreiro, na verdade, tem uma coragem inata que faz com que tudo que ele se determina a fazer sai bem feito. E ele pode enfrentar tudo o que você está evitando. Como assim, Débora? O que você quer dizer com isso? Eu recebi, na semana passada, uns comentários no meu direct do Instagram a respeito do que nós falamos no programa até da picuinha. E dentro dessa dinâmica, eu percebo que a sua dor também pode ser a minha dor, mas a minha dor pode ter uma característica e principalmente, eu chamo de dor personalizada. A mesma dor é diferente para cada pessoa, pode ter certeza. Existem signos que serão mais intensos, mais fortes. E existem signos em que vai levar isso de boa. Tá bom. É isso. Ok. E não vai dar a menor importância. O guerreiro da luz, o guerreiro de Ogum, é aquele que enfrenta, né, na unha. É aquele que vai, quando tem um problema, destrinchar sem picuinha e vai para resolver. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ter amigos ou conhecidos que são do dia 23 de abril. Eles geralmente são fortes, até no olhar. São mais silenciosos, observadores. E em cada um de nós existe um pouco deste guerreiro.
E é aí que eu vou fazer algumas perguntas, tá? Para você refletir. Se você quiser me mandar depois no direct do Instagram, @dejazine, D-E-H, meu sobrenome, Jazine. Você pode me mandar com o seguinte: quais são as questões? O que você está adiando na sua vida? Essa é uma pergunta muito profunda e muitas vezes nós nos fazemos assim, mas o que será? O que eu estou adiando na minha vida? Bom, será que eu estou adiando eliminar coisas que eu não preciso mais? Será que eu estou adiando tomar uma decisão de fazer um novo tratamento, buscar novas alternativas? O que eu estou adiando na minha vida? Não menos importante, a outra pergunta é: qual decisão você sabe que precisa tomar? Essa é outra pergunta capciosa, porque muitas vezes nós sabemos que precisamos tomar atitudes de colocar ponto final em algumas coisas, ou nos desculpar, ou fechar uma questão para justamente o quê? Trazer uma nova possibilidade na minha vida. E nós procrastinamos. Então, qual a decisão que você precisa tomar e que você está adiando? E não menos importante, mas fazendo parte desta dinâmica, essa é um pouco mais... Essa você vai demorar um pouquinho mais para se responder. Onde você está se escondendo por medo? Vou repetir. Onde você está se escondendo por medo? Sucesso de perguntas numa consulta, na terapia, é quando nós encalacramos no medo. Eu tenho medo. Tá, mas você tem medo do quê? Existem medos que são reais, palpáveis, pessoas que infelizmente, passaram por traumas, situações desagradáveis, mas existem os medos que não são palpáveis. E nessa época da temporada taurina, é excelente para lidarmos com eles. Por quê? Posso dizer que eu fiz anos de vários tipos de terapia. Lacan, cognitiva, psicanálise, ou seja, sempre buscando. E continuo fazendo terapia porque é o meu momento de estar olhando e refletindo e fazendo a diferença em resolver situações que talvez eu pudesse até resolver sozinha. Mas faz parte de uma dinâmica termos um outro olhar, e um olhar mais imparcial. E eu não me esqueço, isso ficou como lição há muitos anos atrás. Posso te dizer que foi 2011, 2010, 2011. Eu fiz um processo terapêutico. Não minto, foi um pouco antes, foi 2008. Porque quando eu fui fazer cirurgia bariátrica e precisava de um acompanhamento até para que você possa pensar magro, né? Você vai precisar encarar como você vai cuidar do seu corpo de uma outra maneira, emagrecendo e trazendo uma outra dinâmica para a sua vida. E havia uma questão que não era a questão da cirurgia, mas era uma questão muito visceral para mim na época. Principalmente porque os meus pais estavam internados, cada um com uma comorbidade. Minha mãe teve Alzheimer, enfim.
E eu sei que eu comecei a tratar do medo. E a minha terapeuta virou e falou: muito bem, como é esse medo? Eu falei: é medo? Não. Ele tem cheiro? Aí eu falei: não, é medo. Qual é a forma desse medo? Ah, ele não tem forma. Então ele não existe. Aí eu falei: não, ele existe, ele está aqui. Tá, vamos dar uma forma? Aí eu pensei: tá, como eu daria a forma deste medo? Como ele seria? Na época, tinha passado o desenho da Pixar, que era Os Monstros S.A. E o Sully, que é aquele grandão azul, a minha tendência é sempre levar, mesmo as coisas mais cabeludas, levar para um lado mais leve. Então, quando ela me perguntou assim, como é esse seu medo? Eu falei: é o Sully. Falei: muito bem. E o Sully, no que ele te amedronta, de fato? Aí eu falei assim: na verdade ele não me amedronta, ele amedronta quando ele vai assustar as crianças. Tá, então você é uma criança assustada pelo Sully? E aí eu comecei a entender aquela dinâmica daquelas perguntas e ela fez outras perguntas que, a cada dia, o tamanho daquele medo, ele foi diminuindo. E eu posso dizer que hoje eu lembro dessa questão e falo assim: nossa, eu perdi tanto tempo com este medo que eu deixei de fazer uma série de coisas que poderiam ter sido muito mais produtivas e mais leves. E assim, nós diariamente vamos enfrentar os nossos Sullys, ou os nossos Chucks, ou mesmo... É que eu não gosto de filme de terror, então não vou saber dar nomes de filme de terror. Euri, me diz aí, qual seria um cara assim desse time de terror assim bem feio? Como? Filme de terror mesmo. O Stephen King, tá certo. Esses são de apavorar, com certeza. Mas enfim, não importa se o seu monstro é do Stephen King ou se o seu monstro é o Sully. Medo é medo e medo é para ser enfrentado. E é exatamente neste dia de São Jorge e de Ogum que você vai vivenciar essa mudança. Por quê? Ogum dá coragem. Nós temos que voltar a ter o quê? Brilho no olhar. Que os nossos olhos sejam o reflexo daquilo que nós realmente somos. Porque através dos nossos olhos é aonde nós nos expressamos com mais autenticidade. E o olhar da nossa, vamos dizer assim, da nossa alma, ele reflete em tudo que nós fazemos. O nosso olhar, quando está sorrindo, significa que nós temos uma energia que emana de dentro de nós, que muda a frequência de onde estamos e com quem estamos. Segundo ponto, quando os nossos olhos estão tristes, chateados, nós vamos baixar a nossa frequência. Então, sei o que é medo, sei o tamanho que ele tem. A partir disso, o que eu posso fazer? Mudar a minha vida, trazer novas perspectivas. Então, em frente.
Porque vocês podem ter certeza que o maior bloqueio não é o que está fora. Nosso maior bloqueio é o que está dentro de cada um de nós. É dentro daquilo que nos faz, vamos dizer assim, sermos quem somos. E somos feitos de muitas emoções, de muitas vivências e de muitos aprendizados. E a cada dia é uma nova experiência. E a partir delas nós vamos construindo a nossa história. Não posso esquecer, além do que nós já colocamos, tem uma outra mensagem que eu recebi no direct que fala assim: quando eu começo as coisas, não consigo manter. Parece que eu travo quando começa a dar certo. Meu bem, não é só para você, tá? Essa é, vamos dizer, você e 87,5% da população mundial tem esse, vamos dizer, esta questão de eu estou entusiasmada, eu vou fazer, eu vou acontecer, né? Segunda-feira vamos, Dia Internacional da Dieta, vamos começar, dia sem comer carne, dia de... Enfim, dia das promessas. Mas manter é outra história. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos sabotar no meio da semana. Não, mas eu posso fazer tal coisa, né? Olha, o sucesso da dieta que começa segunda-feira chama Air Fry. Aí vocês vão falar, mas por quê? Porque você vai ter um alimento saudável e sem fritura. Olha só, a gente consegue fazer todas as mudanças possíveis e imaginárias. Precisamos tomar cuidado com a autossabotagem e com a falta da nossa estrutura emocional. E tudo isso faz parte, sem dúvida, de muitas emoções e de muitas vivências e de coisas que estão dentro do baú. Esse é um momento de expansão de consciência e essa expansão exige responsabilidade. E a nossa responsabilidade é olhar para dentro. E essa é um compromisso que nós precisamos firmar diariamente conosco. Então, para finalizar, né, o nosso programa de hoje, porque assim, nossa, passou super rápido, eu gostaria que você fizesse a simpatia de Ogum, São Jorge, que é muito simples. É assim: escreva no papel qual caminho eu preciso abrir na minha vida. Qual caminho eu preciso abrir na minha vida? Aí você espera, né? Escreve e depois, o que está impedindo de eu agir? O que me impede de agir? Melhor, o que me impede de agir? Faça essas duas perguntas, você dobra o papel e diga mentalmente: eu tenho coragem para agir e força para sustentar. Eu tenho coragem para agir e força para sustentar. Eu tenho coragem para agir e força para sustentar. Fala 3 vezes, você pode colocar na sua carteira ou você pode colocar dentro do seu livro ou do seu diário. Vale escrever no celular? Não, é de próprio punho. Combinado? E se você se encontra neste momento da sua vida onde tudo está junto e misturado, caótico, e você precisa de uma ajuda ou de uma consulta, entre em contato. 11 99850 7946. Ou você pode acessar, deixe o seu like, vá ao nosso site e eu espero vocês na próxima semana. Continue com a programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial 95,7 FM. Até a próxima semana. Feliz Dia de Ogum. Muita paz na sua semana. Até mais.